alemães importantes, começou a sua carreira no plano estadual. Alguns chanceleres estaduais foram governadores de estados. Muitos ministros federais foram secretários. Logo quando entraram no plano da federação, eles já tinham experiência no executivo das secretarias estaduais. Muito importante a proximidade ao cidadão. Países como o Brasil, países de dimensões continentais, precisam fazer um grande esforço para que o cidadão não exerce o seu direito de cidadão apenas a cada 4 anos. Não deve haver uma ligação com o parlamento e aqui sim a forma descentralizada é melhor. Eu me lembro muito bem da Comissão de Federalismo que eu mencionei de 2006, que em 2006 fracassou. Aqui de repente houve uma deixa muito importante. A concorrência. O federalismo gera a concorrência e a concorrência é boa para o mercado, é boa para a economia. Aqueles que fazem a política ruim, negativa, são reconhecidos, identificados como os concorrentes ruins, são expulsos do campo, e aqueles que fazem uma boa política são premiados e os outros podem copiar as suas medidas. Mas o que não estava por trás de tudo isso foi a seguinte reflexão: em que áreas onde aparece essa concorrência? Existe a concorrência que é race to the bottom, a corrida na direção do pico. Não existe apenas a concorrência que tem como objetivo a race to the bottom, a concorrência na direção da base. E claro, o paralelismo com o mercado não é interessante quando se discute o federalismo, porque um Estado que tem uma má gestão não vai à falência e não desaparece do mercado. Não, pelo contrário, ele continua existindo. O concorrente não pode simplesmente assumir os estados economicamente mais fracos. Então, essas unidades nós temos, mas o que é uma política boa, uma política ruim? Não tenho como dar uma definição, uma resposta clara a esse respeito. Bem, essa é a situação da Alemanha do momento. Não temos um quadro claro que nos diga para o que nós gostaríamos de ter o federalismo. Por essa razão, também não temos ideias claras acerca de reformas. A minha última frase é a seguinte: o problema principal do federalismo entre mentes desloca-se dos Estados nacionais. A grande discussão federalista é a discussão do federalismo europeu, e também aqui se coloca a pergunta, uma das perguntas não esclarecidas é quanto à comunhão e quanto à diversidade. Com isso eu encerro a minha conferência e agradeço pela atenção que me foi dispensada. Obrigado, professor Detagrim, pela esclarecedora palestra, que certamente contribuiu para que nós pudéssemos ver quantos problemas residem na gestão da chamada estrutura federativa. O Brasil, como todos sabem, e o senhor também deve ter percebido, passa no momento por uma grande discussão política, também tendo como leitmotiv a questão federativa, especialmente o modelo de financiamento da estrutura federativa e a divisão dos recursos. Claro que o nosso modelo, no que diz respeito à distribuição dos recursos, é menos centralizado do que o alemão. Nós reconhecemos competências autônomas para a União, os estados e os municípios para a tributação, mas esses recursos se revelam insuficientes e aponta-se que nesses últimos 25 anos operou-se uma concentração de recursos no plano da União. Daí dizer-se que há uma forte assimetria e um desequilíbrio. Também temos a discussão muito sensível e que está sendo objeto
de discussão nesse momento no Congresso Nacional e que nós chamamos de guerra fiscal, que é a possibilidade de que, e aí vem, inclusive, interessante a colocação que o senhor coloca a propósito do modelo concorrencial entre as unidades federativas. Aqui nós já temos isso instalado, mas de uma forma pouco saudável, talvez, uma vez que os Estados-membros usam de sua autonomia tributária federativa para atrair investimentos. Há uma chamada guerra fiscal, a Steuerkrieg, e isso leva a uma desconfiança muito grande no âmbito federativo. A Constituição estabelece que para que haja a concessão de subsídios fiscais é preciso que haja a aprovação por parte dos órgãos dos estados, e há um conselho incumbido disso, e esse conselho, diz agora a lei que o rege, deve deliberar por unanimidade. E então é claro que esse conselho nunca aprova os subsídios fiscais devidos. E, na prática, o que acaba por ocorrer é que os estados acabam por conceder os benefícios, só que aí de forma ilegal e inconstitucional. E nós, nesse seminário, ouvimos vários governadores e todos eles dizem que, especialmente dos estados menos desenvolvidos ou que buscam a industrialização, que fora do quadro de guerra fiscal, dos subsídios, eles não dispõem de alternativas para proceder ao desenvolvimento do Estado. E por isso dizem que estão quase que tangidos por um princípio da necessidade a desenvolver algum tipo de prática que reconhecem ilegal. Em suma, nós temos questões muito sensíveis no atual momento a propósito do financiamento da estrutura federativa. Também, no que diz respeito à política de compensação, uma vez que a autonomia tributária não é suficiente, como se sabe, para manter as unidades federadas, temos tido também tensões. O Supremo Tribunal Federal, já faz 2, 3 anos, declarou a inconstitucionalidade da lei que tratava do tema dos critérios de distribuição, exatamente porque dizia não havia critérios flexíveis. E deu um prazo, fazendo, portanto, uma declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade, apontando aí uma omissão parcial para que o Congresso Nacional refizesse o modelo de compensação ou de distribuição. Mas acabou-se por se verificar que, até agora, pelo menos, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, não conseguiu elaborar um novo critério, porque, claro, sempre entram as disputas sobre perdas e ganhos de cada unidade federada na fase de transição e no novo modelo. Nesse contexto, ainda, é necessário também, apenas à guisa de informação, mencionar o debate que está intimamente associado a essa controvérsia, a propósito do que nós chamamos royalties em razão da exploração de petróleo. Até pouco tempo, o petróleo no Brasil era explorado em terra, e se dizia que era preciso compensar também o Estado-membro no qual era alocado esses poços, né, de petróleo ou de gás natural. Posteriormente, passamos a ter essa pesquisa de petróleo também no mar, mas continuou-se a dizer
que os estados confinantes, de alguma forma, deveriam receber algum tipo de compensação, tendo em vista que parte de sua estrutura teria que ficar mobilizada para esse fim. Chamou-se a isso de royalties ou regras de participação. Com o anúncio das descobertas do petróleo em águas profundas e com o anúncio da quantidade que poderia vir desta nova descoberta, surgiu então um incômodo debate federativo, porque as unidades federadas que não tinham participação nesse processo de exploração passaram a dizer que também elas queriam participar deste modelo, que não era justo que especialmente 3 unidades federadas, o Rio, o Espírito Santo e São Paulo, tivessem este ganho adicional que viria dessa exploração do chamado petróleo do pré-sal. E temos, então, uma nova discussão, porque já há critérios novos estabelecidos pelo Congresso Nacional. A matéria está submetida agora ao Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos, sem dúvida nenhuma, muitas questões associadas a esse tema da federação, daí o interesse com que nós todos, acredito, ouvimos a sua palestra. Bem, gostaria apenas de parabenizar o Instituto Brasileiro de Direito Público pela realização deste importante seminário, especialmente pela discussão deste tema que é muito atual do federalismo, da nossa federação, pautado principalmente no cumprimento do princípio constitucional da diminuição das desigualdades regionais. Temos também, ministro, além de todas as matérias já elencadas do atual momento em que o Pacto Federativo vem sendo discutido em nosso país, a questão da revisão das dívidas dos estados com o governo federal. É uma questão que se impõe para justamente a federação não correr riscos. Hoje nós temos uma realidade de contratos firmados há 12 anos atrás que não mais estão compatíveis com a atual realidade econômica do Brasil, e as dívidas elas se avolumam e, portanto, estão impedindo o próprio funcionamento regular dos estados. Portanto, são matérias, como as já mencionadas pelo ministro Gilmar Mendes, que estão a ensejar discussões como a que se faz nesse momento. O Conselho Federal da OAB se faz presente nesse momento apenas para parabenizar a excelência da qualidade do ensino que é praticado nessa instituição de ensino, a mercê e a julgar de um evento tão profundo, tão denso como o que ora se realiza. Muito obrigado. Senhoras e senhores, encerra-se neste momento a Conferência Federalismo e Descentralização. Agradecemos a Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, pela condução destes trabalhos. Agradecemos também ao professor Dieter Grimm e um agradecimento também ao Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente do Conselho Federal da OAB. Convidamos todos os presentes a se dirigirem ao hall do nosso auditório para que tenhamos agora, juntamente com o ministro Gilmar Mendes e o professor Dieter Grimm, a sessão de autógrafos. Agradecemos a presença de todos.